Queremos convidar a igreja a se colocar de joelhos para conversarmos com o nosso Deus. Querido Deus e eterno Pai, somos imensamente gratos a Ti, Senhor, pela vida, pela saúde e pelo privilégio de nos trazermos mais uma vez à Tua Santa Casa de Oração, Senhor. Que possamos aqui adorá-lo em espírito e em verdade, que possamos adorá-lo na beleza da Tua santidade, Senhor. Queremos rogar de uma maneira muito especial que Tu venhas estar com cada irmão aqui presente, com aqueles que estão nos acompanhando também pelas redes sociais, ó Deus. Tu conheces as necessidades e os anseios dos nossos corações, mas que os nossos anseios e necessidades possam se cumprir de acordo com a Tua santa vontade, ó Deus. Por isso nós pedimos a Ti que Tu possas tomar-nos em Teus santos braços de amor e que sejamos transformados pelo poder do Teu divino Espírito Santo. Estamos, querido Deus, no limiar de uma semana de evangelismo. Esperamos que muitos irmãos, muitas pessoas possam afluir ao Teu templo sagrado, ó Deus, para ouvirem da Tua santa palavra e entregarem a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Para tanto, Senhor, usa-nos como instrumentos Teus. Faz com que possamos convidar as pessoas para virem aqui e que possamos trabalhar juntos para que o Evangelho seja pregado e que Jesus volte muito em breve. Fica conosco. Abençoes o irmão Ricardo, que irá expor a Tua santa palavra, Deus. Use-o durante toda essa semana como o tem usado e faz com que esta mensagem possa calar fundo em nossos corações e que venha produzir frutos para a vida eterna. Fica conosco, perdoe os nossos pecados. Abençoes, ó Deus, esta amada igreja. É o que Te rogamos e Te agradecemos por Jesus. Amém, Senhor. Nada posso esconder de Ti, Senhor. Teu olhar revela quem eu sou. Só Tu podes ver dentro do meu coração. Ainda tenho tanto pra mudar. Tento dar um passo em Tua direção. Tento segurar na Tua mão. Se eu tomar as asas da alva e voar, se eu habitar no extremo do mar, eu sei que até ali a Tua mão me guiará. Tua destra me susterá, Senhor. Tua destra me susterá. Teu olhar me encontrará, Senhor. Teu olhar me encontrará. Não rejeite as súplicas de meus lábios, Senhor. Até na alegria eu sinto a dor. Sou vaso quebrado, vem restaurar-me então. Cura as feridas, dá-me o Teu perdão. Leva minha vida muito mais além do que eu possa imaginar. Se eu tomar
teu olhar me encontrará, Senhor, teu olhar me encontrará. Se eu tomar as asas da alva e voar, se eu habitar no extremo do mar, eu sei que até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá, Senhor, tua destra me susterá. Teu olhar me encontrará, Senhor, teu olhar me encontrará. Me encontrará. Amém. Muito obrigado, Amanda, por tão bela mensagem. Que Deus continue abençoando você e a sua vida também. Bem, queridos, comigo aqui está o irmão Ricardo. O irmão Ricardo, eu ainda não tinha tido o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, mas o pastor Álvaro, quando aqui na nossa igreja, ele nos indicou o irmão Ricardo para fazer essa semana de evangelismo que os anciãos fazem todos os anos. Então, a ele coube, aliás, a responsabilidade de estar aqui conosco durante todas as noites, e não vamos decepcionar a Cristo e muito menos ao nosso querido irmão Ricardo. Sua esposa está aqui conosco também, a irmã Magali. Sejam muito bem-vindos e que Deus os abençoe. Amém, querido. Sinta-se à vontade, irmão. Obrigado. Feliz sábado. É uma alegria poder estar com os irmãos aqui numa transmissão como essa. Não entrou aqui o meu, viu? Aconteceu alguma coisa que não entrou. Mas, quando o pastor Álvaro me convidou para estar aqui, o irmão Elivelton me deu um toque, existe sempre uma preocupação. E eu preciso perguntar para vocês, nós temos aqui algum convidado que ainda não conhece a Igreja Adventista? Tem alguém aqui que ainda não faz parte da fé adventista? Tem? Em cima, na galeria, tem alguém? Eu gostaria muito, talvez, conhecer um irmão de vocês, uma irmã, um vizinho, um amigo de escola, um amigo de trabalho, que eu gostaria, que vocês gostariam que estivesse no céu. Será que todos aqui não teriam alguém para convidar para estar no céu com vocês? Será que a igreja é suficiente? Esse número de pessoas aqui e vocês da galeria é um número suficiente para estar no céu? Será que você lembra de pelo menos uma pessoa que precisa ouvir a mensagem para herdar o reino dos céus? Eu garanto que vocês pensaram em alguém. Vamos fazer um desafio de amanhã à noite, nós trazemos pelo menos uma pessoa para nós abrirmos as portas do céu para ela? Quem aceita esse desafio? Levanta a mão. Deus seja louvado. A dona Maura,
Eu vi que ela entrou aqui, eu falei assim, nossa, a dona Maura vai ser a pessoa com quem eu vou falar. Mas ela é adventista, seja bem-vinda, viu, dona Maura? Então nós precisamos disso. Nós precisamos de gente. Eu gostaria de convidar os anciões da igreja para estar comigo aqui à frente. Vou começar tudo de novo aqui. Tá. Reiniciar a TV. Deu aquela hora, dá certo. E por que eu chamei os anciões? Porque esta semana nós vamos fazer o evangelismo dos anciões. Então, cada um desses meninos que estão aqui à frente, eles estão representando a igreja. E a igreja realmente precisa de um empurrão. E esse projeto é da própria Associação Paulista Leste. O mês de janeiro é o mês do ancianato. E esses que têm a obrigação de ajudarem o pastor, para que eles consigam, nós consigamos levar a mensagem, eu gostaria de cumprimentá-los e agradecê-los por esta oportunidade que nos deu. Porque é importante que a igreja esteja unida neste propósito. Nós cantamos que Deus está presente. Que Deus está presente. Nós conseguimos sentir a presença de Deus? Então nós vamos fazer mais uma oração. Nós estamos resolvendo só um probleminha técnico aqui, porque eu gostaria de passar para vocês exatamente a mensagem. Muito obrigado pela confiança. Como nós não temos nenhuma pessoa que seja visita, que esteja aqui para abrir a palavra, o sermão é o mesmo, mas o enfoque vai ser totalmente diferente. Talvez não seja um enfoque evangelístico, mas um enfoque teológico. Porque quando nós abrimos a palavra, nós precisamos tomar bastante cuidado no contexto da mensagem bíblica. Eu me formei agora no mestrado de teologia lá no NASP, e uma das matérias que chamou muita atenção, e que é uma coisa muito recente, nós estamos trabalhando, é a respeito da intertextualidade bíblica. Bonito, né? Intertextualidade. Mas quando a gente começa a trabalhar a Bíblia, vocês vão perceber que lendo as Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse, nós vamos ver que nós temos passagens que repetem. Então, quando a gente está lendo um texto, começamos em Gênesis, quando nós chegamos, por exemplo, em Deuteronômio, nós vamos ver alguma coisa em Deuteronômio que nos remonta, que nos traz de volta ao Gênesis. E a Sagrada Escritura, ela é cheia destas características de voltar. É quando o autor, ele está escrevendo, ele se lembra de um texto, e ele retorna e toma aquele texto. E tudo isso é importante para que nós possamos entender a mensagem. Entender a mensagem. Então isso fique bem claro para vocês. Se eles não conseguirem, nós vamos tocar com o PowerPoint mesmo. Conectar. Então, está aqui o PowerPoint? Tá. Então tá bom. Então vamos fazer sem o dispositivo mesmo. Aí aqui é só ir para frente ou para trás. Tá bom. Então vamos lá. Vamos orar para que nós possamos abrir a palavra e
possamos entender a mensagem desta manhã. Oremos. Querido e bom Deus, muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos dá, de abrir a sua santa palavra. Que seu Santo Espírito esteja conosco em todos os momentos, para que nós possamos entender o que o Espírito tem para nós nesta manhã. Nos abençoe, nos guarde, nos dê entendimento, em nome de Jesus eu peço, amém. A semana de oração está aqui, esperança no grande conflito. E por que foi escolhido este tema para toda a Paulista Leste trabalhar? Porque nós estaremos entregando este ano e o ano que vem o livro Grande Conflito, que provavelmente a igreja já tem adquirido um número de exemplares para nós distribuirmos. Veja que é um esforço muito grande da organização adventista para que nós possamos pegar este livro e distribuir. É um livro grosso, ele não é o sintetizado, ele é o completo, e é um livro que vale a pena, antes de nós distribuirmos esse livro, lermos este livro. Aqueles que já leram, relê-lo, porque é muito importante. A Bíblia, ela é um livro aberto. Nós estamos de portas abertas. E por que esperança? Porque, se a gente pensar bem, nós podemos viver alguns dias sem nos alimentarmos. Fazendo de jejum, pessoas até de 8 a 10 dias conseguem viver sem se alimentar. Nós ficamos e conseguimos ficar algumas horas sem beber água. Podemos ficar, por incrível que pareça, alguns minutos sem respirar, porque a função cerebral continua, mas nós não vivemos um segundo sem esperança. E a Bíblia é um livro de portas abertas. Apocalipse. Nós vamos trabalhar basicamente o livro do Apocalipse. E o Apocalipse, ele é um livro temido, é um livro que, principalmente as pessoas aí de fora, têm uma série de preconceitos com este livro. Então, vamos gradativamente, durante a semana, abordar alguns aspectos deste livro. Se nós pensarmos bem, e voltarmos na história da vida cristã, muitas pessoas morreram, muitas pessoas foram presas por pregar a palavra de Deus. Ter uma Bíblia em determinado momento da história da humanidade era condenar essa pessoa à morte, por enforcamento, queimadas e até crucificadas. Só que Deus preservou este livro para que nós pudéssemos lê-lo e principalmente passar-lhe a mensagem. O Apocalipse, então, não é um livro fechado. Se nós formos lá em Apocalipse 22:10, está escrito assim: disse-me ainda, não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. O que é selar um livro? Por exemplo, o livro de Daniel foi selado. Antigamente, nós tínhamos uma maneira de fechar as correspondências, era o selo, que tinha normalmente cera e colocava um anel, que era o sinete, para que essa correspondência fosse aberta somente para o destinatário e não por outra pessoa. O livro do Apocalipse, o próprio nome Apocalipse quer dizer revelação. E está até aqui, olha, revelação de Jesus Cristo. Nele, Jesus Cristo é apresentado em sua majestosa e sublime
pessoa. E o livro do Apocalipse, ele nos traz uma série de situações. Eu até coloquei aqui para que vocês vejam. O livro do Apocalipse, ele nos mostra algumas coisas interessantes. Foi um livro que Deus deu para Jesus, Jesus deu ao anjo, o anjo comunicou a João, e o João colocou as igrejas. Quais são as 7 igrejas do Apocalipse? Quais são as 7 igrejas do Apocalipse? Vocês se lembram? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vocês me ajudam? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. O ensaio foi bom. Por que nós estamos falando de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia? Por quê? Porque estas igrejas eram igrejas reais, que representam e representaram a história da igreja no decorrer do tempo. Se a gente fosse estudar igreja por igreja, nós iríamos ver que João, quando ele escreveu, ele estava preso na ilha de Patmos. Nós vamos ver um slide que tem a imagem de Patmos. E as igrejas eram igrejas reais. Mas existiam muitas outras igrejas ali na Ásia Menor. Porém, foram escolhidas igrejas em que representavam a história da humanidade. Nós estamos em qual igreja hoje? Vivendo qual igreja? Laodiceia. Mas pode ter alguém aqui, e eu espero que tenha muitos, que esteja vivendo no período de Éfeso. Qual era a característica da igreja de Éfeso? Era uma igreja pura. Estava no seu primeiro amor. E quando ela está no primeiro amor, ela quer falar essa mensagem. Quem é? Qual de nós que recebe uma boa notícia e não quer transmitir para alguém? Será que a gente consegue esconder alguma coisa maravilhosa que aconteceu na nossa vida? Será que vocês não vêm aqui na frente e agradecem a Deus pelos milagres, pela bênção de Deus? Quando Jesus curou, por exemplo, aquele cego de nascença, ele falou assim, não conta para ninguém, mas é fácil não contar para ninguém uma bênção maravilhosa. Quando a gente vem na igreja e vê um sermão que toca o nosso coração, nós não queremos contar para as pessoas amadas. Se eu descobrir uma pérola preciosa, eu não vou fazer de tudo para fazer com que essa pérola chegue ao ouvido das pessoas. E é por isso que o Evangelho é espetacular. Porque quando nós colocamos uma pequena semente, essa pequena semente, ela, quando colocada na terra, ela morre e germina. E o que nós estamos pedindo para que a gente possa fazer? Nós estamos cumprindo uma ordem. Eu sou soldado. Soldado cumpre ordem. O Bruno foi me chamar, você quer entrar por aqui? Eu falei, qual que é a regra? É por aqui, ordem dada, ordem cumprida. Saí, fui com o Bruno. Sabe por quê? Porque é muito mais fácil. Ele mesmo falou, é mais fácil de nós vivermos seguindo orientações. Jesus nos deu uma grande comissão, ir de pregar o Evangelho por todas as nações, povos e línguas. Fazei discípulos. Batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem já cumpriu essa missão este ano? Quem já cumpriu, não precisa responder, quem já cumpriu essa missão o ano passado? Quem já trouxe pelo menos uma alma aos pés de Cristo durante a sua vida cristã?
Será que não é o momento de nós pensarmos que Jesus deixou uma ordem? Nós estudamos hoje na escola sabatina. Nós somos salvos pela graça, claro. Mas a graça, ela nos tem algumas responsabilidades. E quando a gente fala assim, eu cumpri os mandamentos, não me leva ao céu. Mas quando eu não cumpro as ordens de Jesus, me tira do céu. Será que nós não temos obrigação de pregar essa palavra? Foi o que foi feito. A palavra foi dada a Deus, Jesus, o anjo, João, e ele escreveu às igrejas. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse 1, verso 1. Amém? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar ao servo as coisas que em breve deve acontecer e que ele, por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Quando nós lemos este versículo, e nós passamos por ele várias vezes, nós muitas vezes não nos atentamos para o que está sendo colocado aqui. Primeiro, que nós já vimos que ele é um livro aberto. Segundo, uma revelação, ela tem que ser comunicada para as pessoas. Não é para ficar escondido. E a semana de oração é justamente isso, para que a gente não fique como era a Escritura. Olha o verso 3, o que diz: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O que é uma pessoa bem-aventurada? O que é uma pessoa bem-aventurada? Quem é bem-aventurado aqui? Bem-aventurado é feliz. Vem do grego makarios. Quer dizer, uma pessoa que é feliz, a felicidade está concentrada no relacionamento espiritual. Porque as coisas da terra, nós cantamos hoje aqui também, são passageiras. A vida passa e tudo que nela há. Mas Deus está comigo, e quando Deus está comigo, eu sou uma pessoa feliz. Mas eu preciso, além de tudo, transmitir essa felicidade. Nós não podemos ser obesos espirituais. Recebemos a mensagem, saímos por aquela porta, como se nada tivesse acontecido. Esse Jesus é tão maravilhoso, que Ele nos pede para fazermos a transmissão dessa mensagem. Um anjo poderia pregar. Seres celestiais ou de outros mundos poderiam estar pregando. As pedras falariam. Olha o nosso privilégio. Deus usando o ser humano para pregar esse evangelho. Aonde a gente prega esse evangelho? Falando? Claro. As nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas reações frente aos problemas. Será que eu estou refletindo na minha vida o evangelho? Será que o meu vizinho que não conhece a Jesus vê em mim um Jesus andando, pregando com as suas atitudes? É muito interessante que o Espírito ele nos conduz de uma maneira maravilhosa. Eu participei aqui da classe da escola sabatina do irmão,
Eu chamei ele de pastor Biavati, porque ele é parecido com o pastor Biavati. Mas, se a gente perceber, todos nós almejamos a vida eterna. Por quê? Porque nós não nascemos para morrer. O único que nasceu para morrer, sabe quem foi? Foi Jesus. Ele nasceu para morrer para que nós tivéssemos vida nele. E aí eu pergunto, João 5,39, vamos ver? João 5,39. Amém? Misericórdia ou amém? Então vamos lá. 39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas vida eterna. São elas mesmas que testificam de mim. Quem está olhando isso daqui? Quem está vendo esse objetinho? Levanta a mão quem está vendo. Tem algum defeito aqui? Tem alguma marquinha? Vocês têm certeza? Agora, eu estou o quê? Examinando, eu estou vendo ponto a ponto. Eu estou vendo as coisas boas e ruins, eu estou vendo isso. A Bíblia está falando em estudar, em ler? Não, examinar. Lembra que eu falei da intertextualidade? Ver um texto, comparar com outro texto, para que eu possa entender o que Jesus quer falar para mim e para vocês? Examinai as Escrituras, porque nela tem vida eterna. Pergunto para essa igreja querida, quem é que quer herdar o reino dos céus? Levanta a mão. Eu vou repetir, porque acho que tem pessoa que não ouviu. Quem quer ir para o céu? Levanta a mão. Então nós precisamos fazer o quê? Examinar as Escrituras, porque nela tem vida eterna. Agora, aquele nosso querido, aquele nosso irmão ou irmã, que não conhece a Bíblia, ele vai para o céu? Teoricamente não, nós não podemos colocar limitação na misericórdia de Deus, mas nós precisamos cumprir a ordem de Jesus de pregar o Evangelho, para que esta pessoa que não conhece, tenha a oportunidade de vida eterna. Vocês lembram que eu falei de intertextualidade? Quem inaugurou essa conexão de coisas? Foi Jesus. Olha aqui. Quando Jesus estava no caminho, quando aqueles dois profetas, no dia da morte de Jesus, no dia da ressurreição, naquele domingo da ressurreição, que eles estavam voltando para Emaús, Jesus se aproximou deles e começou a conversar, e aquele diálogo, todos conhecem e se lembram. Por que vocês estão tristes, estão cabisbaixos? Será que você não sabe o que aconteceu? Nós críamos que tinha chegado o Messias, mas ele está morto. Parece que só você que estava em Israel, em Jerusalém, não se lembra? Aí Jesus vem, e começando por Moisés, como a irmã falou, um dos patriarcas da fé, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava nas Escrituras. Olha, Jesus inaugura a interpretação intertextual, porque ele foi pegar texto de Isaías, ele foi pegar texto de Jeremias, ele foi pegar texto de Zacarias, ele foi e especificou. Ele pega o texto de Oséias, ele pega o texto de Miqueias e vai explicando. Eu tenho um livro da CPB, da Unaspres, chama assim, No Caminho de Emaús, que provavelmente sejam as passagens que Jesus usou para mostrar lá qual eram as mensagens messiânicas no Antigo Testamento.
Então Jesus inaugura esta mensagem, essa interpretação, olhando para a retaguarda. Então, como nós podemos usar isso? Olha que impressionante isso. A Bíblia tem quantos livros mesmo? 35? 79? Quantos livros tem a Bíblia toda? 66 livros, Antigo e Novo Testamento. Só no Antigo Testamento, quantos livros? Eu não ouvi. Parece que é sala de aula, mas não é não. São 39 livros. Dos 39 livros, 27 tem citação lá no Apocalipse. Aí eu falei assim, puxa vida, citação? Hoje, não sei se vocês estão familiarizados com o que é uma citação, o que é um eco e o que é uma alusão. Vocês sabem disso? Já ouviram falar disso? Já ouviram sim ou não? 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 Então vamos lá. Para a gente possa entender o que a gente quer falar sobre isso. O Apocalipse tem mais ou menos, e eu vou chutar, porque o número não é fechado, tem mais ou menos 300 citações lá do Antigo Testamento. O que quer dizer isso? É que o autor, João, ele se lembrava da frase e na hora de escrever, ia lá no Antigo Testamento, na sua memória, e escrevia exatamente o que estava escrito. Uma citação. Quer um exemplo? Quando a gente vai lá para as mensagens angélicas, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que quê? Que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Da onde João escreveu isso? Em Gênesis, em Êxodo 20, a partir do verso 8 do sábado. Ou seja, é uma citação, ele copiou. Se fosse no computador, os jovens, é um corte e cola. Ctrl X, Ctrl Shift, Ctrl V, não é isso? Ctrl C, Ctrl V, é isso. Isso é uma citação. Agora, vem uma alusão, que também é um outro termo que está se usando muito. Muitas vezes são 3 palavras, que ele vai lá atrás, não precisa ser na ordem direta, pode ser na ordem indireta, que ele vai lá e busca lá atrás e traz para escrever. E tem o eco. Ainda os teólogos ainda não descobriram quantos ecos tem no Apocalipse. Por quê? Porque é uma ideia. Muitas vezes só uma palavra, só uma situação. Então, todo o livro do Apocalipse, para que seja interpretado e entendido, nós temos que buscar lá no Antigo Testamento a sua explicação. Entenderam? Veja, o que a gente tem agora são os símbolos. Naquela época de João, aqueles símbolos de besta, de cavalo, de águas, eram gírias comuns. Eram palavras comuns que as pessoas usavam. Por exemplo, se eu chegasse aqui para o Bruno, falasse, Bruno, você pisou na bola comigo hoje. O que eu estou dizendo para ele? Deu uma mancada. Todo mundo concorda? Ele mancou comigo? Os meninos e as meninas que gostam de futebol. Hoje, eu levei uma caneta. O que é levar uma caneta? Bola debaixo das pernas. Cadê o Erivelton? Você me quebra um galho? O que eu quero dizer com isso?
Faz um favor, são gírias comuns da nossa época. Imaginem se nós, daqui a 2000 anos, claro que Jesus vai voltar na nossa geração, alguma pessoa pudesse ouvir eu falando, por exemplo, para o Heriberto, ou para o Bruno, ou para um jogador de futebol aí, que essas palavras, o que ele iria pensar de nós? Primeiro da caneta, que eu era um ladrão, tinha furtado uma caneta. Quebrou o galho, nossa, subiu na árvore. Vejam, então nós precisamos entender os símbolos do Apocalipse, voltando lá no primeiro século. Como nós não podemos fazer isso fisicamente, porque nós estamos no século 21, nós precisamos pegar a referência de onde? Da própria palavra de Deus. Jesus, ele falou em parábolas. O que é uma parábola? Vamos lá, o que é uma parábola? É uma igreja silenciosa, barulhenta, mas silenciosa na hora de responder, né? O que é uma parábola? Então, uma parábola é uma história real ou fictícia que tem uma mensagem verdadeira. De todas as parábolas de Jesus, ele usava normalmente as coisas que aconteciam ali, na região. Tinha pescador, tinha lavrador, tinha cuidador de rebanho, que eram os pastores. Então ele tirava das histórias que ele contava, mas ele queria transmitir uma verdade. E por que Jesus falou em parábolas? Nós poderíamos elencar, poderíamos falar várias coisas. Primeiro, ele estava sendo perseguido. Tudo o que ele falava, os escribas e fariseus, eles estavam tentando pegar Jesus em alguma palavra. Vamos lá. O que é um escriba e o que é um fariseu? Vocês sabem? Todo escriba era fariseu, mas nem todo fariseu era escriba. O fariseu era uma camada da sociedade judaica que era zeloso pela lei. Ele colocava regras, normas, ele queria que a lei fosse cumprida, não a lei dos 10 mandamentos. A lei deles, que eles faziam regras para cumprir os 10 mandamentos. Era um povo bom, muito bom, para falar, não para agir. Tanto que Jesus disse, em algum momento da sua peregrinação, olha, os fariseus são bons de falar, mas não são bons de cumprir. Fazei tudo o que eles falam, mas não o que eles fazem. Então, quando eles queriam pegar Jesus, eles mandavam ciladas. Então Jesus falava por parábolas. Para quê? A vós outros, aos discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas, para que, vendo, não vejam, ouvindo, não entendam. E quem é que pode? E quem é que pode entender as parábolas? Quando? Examinando, porque as pessoas que diligentemente, incansavelmente, persistentemente vão na palavra de Deus, o que acontece? Eles começam a descobrir as coisas necessárias para se entender a palavra de Deus. Aqui tem onde João estava, na ilha de Patmos. Na ilha de Patmos. A imagem, a televisão é boa, é grande, mas está circulado Patmos. Ele estava isolado. Ele estava preso. Ele estava sem poder sair de lá. E as cartas foram dirigidas, eu não sei se vocês já perceberam, que não foram 7 cartas. Foi uma carta dirigida às 7 igrejas. Vocês concordam com isso? Vamos lá, em Apocalipse 2.
verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O que está escrito aí? A igreja singular ou no plural? As igrejas, ou seja, ele escreveu para a igreja de Éfeso, mas todas deveriam ouvir. Vamos ver de Esmirna? (17) Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tiatira, 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então foi uma carta direcionada às 7 igrejas. Para quê? Para que todo mundo conhecesse as vantagens, os elogios e as falhas. É por isso que nós falamos que tem pessoas que estão vivendo hoje em Éfeso e tem pessoas que estão vivendo em Laodiceia. Quando a pessoa entra por aquela porta, vai aqui no tanque batismal e se batiza, normalmente ele vem e entra na igreja de Éfeso. E é o sonho de todo o evangelista que as pessoas tenham aquele primeiro amor e esse amor não morra. É por isso, fazendo um parênteses, que todos os dias, deixa eu só perguntar assim, os casados, os que estão namorando, vocês já falaram que amam a sua esposa ou seu esposo hoje? Eu vou dar 2 segundos para que você fale que ama a sua esposa ou ama o seu esposo. Pronto. Por quê? Porque isso nós renovamos o nosso primeiro amor. Será, princesa, eu te amo, viu? Será que eu renovo esse primeiro amor todos os dias para com o Pai? Será que eu volto no tempo para a igreja de Éfeso sempre? Como nós estávamos falando de símbolos, nós poderíamos ler esses textos, mas eu vou, pela hora e por só termos pessoas adventistas, eu vou rapidamente passar por esse. Por exemplo, o que é um animal em profecia? Daniel 7:23 diz assim: então ele disse, o 4º animal será um 4º reino da terra. Ele estava mostrando ali no capítulo 7 de Daniel, o que era os animais que apareciam. Nós tivemos o leão, tivemos o urso, tivemos o leopardo, e agora um animal terrível, espantoso, o 4º animal, um reino. E águas, o que significa águas? Apocalipse 17:15 diz assim, falou-me ainda, as águas que vistes, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e língua. Então, quando a gente vê na profecia, a gente vê no Apocalipse animal, a gente vai saber, é reino ou rei. Quando a gente vê água, a gente vê que são povos, multidões, nações e línguas. E a questão do dia profético. Ali só está um texto, eu vou ler esse texto, de Ezequiel 4, verso 7, finalzinho, 40 dias, cada dia por um ano. E também nós temos números 14 e 34. Segundo o número de dias em que espiasse a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Ou seja, nós, como conhecedores da palavra de Deus, somos bem-aventurados, porque somos felizes, porque ouvimos a palavra de Deus. Nós temos que saber que esta simbologia é importante, e vai ser importante para os nossos próximos dias de conversa. Agora, a autoridade da Bíblia, ela pode ser contestada? Pode. Será que eu posso falar, não é bem isso? O irmão, ele até saiu, ele estava aqui, na escola sabatina, ele falou assim, eu posso fazer aquilo que eu quero?
Posso. Está escrito para eu fazer uma coisa, mas não, isso eu não vou fazer. Podemos fazer isso? Jesus mandou que nós pregássemos o Evangelho. Eu falei, não vou pregar o Evangelho, não dá trabalho, cansa. As pessoas vão ficar procurando a gente depois. Será que eu posso ter esse direito? Olha que a gente vê aqui. Porque não nos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ou seja, Pedro está falando assim, não foi fábula, não estamos contando história, eu vi, e esse testemunho é muito importante, eu vi, eu vivi, eu senti, eu toquei no corpo ressurreto. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. Vocês conseguem ler e fazeis bem em atendê-la? Toda vez que nós atendemos a palavra de Deus, nós estamos fazendo bem para nós mesmos, espiritualmente falando. De que coisa nos adverte ao interpretar a profecia? Primeiro, o nosso povo carece, por quê? Por falta de... O povo carece, nós muitas vezes carecemos por falta de conhecimento. Está em Oséias 4:6. Quem é que usa o Waze aqui? O Erivelto precisa por causa da profissão dele. Todos nós usamos o Waze. Dá para imaginar, voltarmos aí 10 anos atrás, a gente ir para uma cidade desconhecida, para uma rua desconhecida e ficar perguntando para as pessoas? Quantas vezes a gente perguntou, eu não sei se o Erivelto teve essa oportunidade, e as pessoas informam errado. Ah, é ali e não é. Muitas. Então, quando a gente caminha, sem saber o que vai acontecer, é muito difícil. Alguém aqui dos desbravadores, principalmente, o que já foi desbravador, já caminhou por uma mata, não se enxergava um palmo à frente do nariz? Você tem segurança? Você pode cair num buraco, pode tropeçar, não é verdade? É verdade. Então, quando tem a profecia que nos mostra o futuro, sabe o que acontece? Nós andamos na luz, na segurança. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular interpretação, 2 Pedro 1:20. E vem uma advertência, está em Apocalipse 22, vamos ver esse daqui, Apocalipse 22, 18 e 19. Eu me arrepio quando eu leio isso. Eu quem? Eu quem? João, mas ele está falando palavras de quem? Que recebeu de quem? De Deus. Todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que se acham escritas neste livro. Podemos colocar alguma coisa? Podemos tirar alguma coisa? Podemos. Por quê? Porque toda a Escritura é divinamente inspirada e útil para ensino, repreensão, para correção e para educação na justiça. Então, toda a palavra, toda. Quando eu quero dizer toda, o que eu quero dizer toda? Toda a igreja vai para o céu, a igreja aqui do Jardim Maringá. Toda a igreja vai para o céu. Alguém vai ficar de fora? Não. É a mesma coisa, toda a Escritura é inspirada, toda.
Lembre-se disso toda vez que você lê alguma coisa que você acha que não concorda. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Por que nós precisamos ter esperança? Quanto tempo nós podemos viver sem esperança? Nenhum segundo, exatamente. A esperança que nos rege. Já pensou se nós fôssemos tão pobres de falar assim, eu vou morrer e acabou? Será que eu não tenho esperança da vida eterna? Será que eu não vou ver nunca mais meu pai e minha mãe? Será que eu não vou ver meu sogro, que faleceu há 2 anos atrás? Se eu não tivesse essa esperança, seria muito triste a minha vida. Você quer ser abençoado? Você quer ter esperança de conhecer um pouco mais da palavra de Deus? Venha amanhã. Amanhã, hoje você podia até faltar. Hoje foi um preliminar, mas amanhã a mensagem ela é mais importante ainda. Por isso que eu peço, tragam pessoas para conhecer amanhã esta palavra. Esta manhã, esta mensagem de amanhã será fundamental. Quem é que ama a palavra de Deus? Levanta a mão. Muito bom. Ela é o guia para entendermos a vontade de Deus da nossa vida. Por que que nós vamos entender o que Deus quer para a minha e para a sua vida? Porque nós lemos a palavra de Deus, nós o quê? Nós o quê? Examinamos a palavra de Deus. O Apocalipse não é um tesouro escondido, não é uma coisa que nós pegamos e não conseguimos entender. O Apocalipse é um livro que vai nos mostrar o futuro. É um livro de portas abertas. Apocalipse 22, a partir do verso 10. Não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue injusto fazendo injustiça, continue imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, o santo continue a santificar-se. Vou fazer uma pergunta para a igreja. Quem é santo aqui? Levanta a mão. Opa, temos poucos santos. Eu vou explicar o que eu quero dizer para vocês. Quem é que está buscando o reino dos céus aqui? Santo não é aquele que erra, que comete pecado. Santo é aquele que está separado para o reino dos céus. Vou repetir a pergunta. Quem é santo aqui? Levanta a mão. Amém. 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 Deus seja louvado. Voltamos em Apocalipse 1, verso 3. Para os santos da igreja, aqui do Jardim Maringá, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia, guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Eu teria que fazer um apelo, e vou fazer um apelo para esta igreja. Eu até comentei com alguns anciões, que essa igreja aqui parece uma casa de boneca. É bonita. Ela tem na parte superior, eu fiquei encantado com o minicentro ali, o White, com as classes lá em cima. A Magali, ela é regional, da jovem da 2ª região, participou da classe, ficou encantada também com a classe dos jovens.
Nós temos tudo aqui. Nós temos lugares vazios aqui na igreja. E o desafio que eu tenho para vocês, nesta manhã, enquanto a irmã vai cantar para nós a música final. Se alguém desta igreja está disposto a partir de hoje à tarde, pregar essa palavra, trazer pessoas para amanhã, para conhecer esse Jesus melhor, que no decorrer do hino que ela vai cantar, fiquem de pé. Fiquem de pé. Se comprometam com Jesus. E quem precisa, porque tem vergonha, preconceito, alguma coisa, do poder do Espírito Santo na sua vida, para que isso seja uma realidade, pode vir aqui na frente junto comigo, para que nós possamos juntos clamar ao Espírito Santo para nos dê toda a condição de trazer pessoas para esta igreja, escrever o nome dessa pessoa no livro da igreja e abrir as portas do céu. Amém? É o desafio que nós fazemos a esta igreja essa manhã. Sonho com o dia em que a dor não existirá. Sonho com o dia em que as flores não irão murchar. Eu preciso encontrar um lugar onde a paz reinará. Lá será o meu lar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para um mundo sem luz. Vou rever amigos que se foram sem dizer adeus. Terei então a chance
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Eu fui pregar na igreja da Casa Verde. Lá começa às 10 horas, não às 9, como a grande maioria da igreja. Magali e eu chegamos 15 para as 9. E, do mesmo jeito que o Erivelton fez comigo, ele me mostrou a igreja, o pastor Wilson, na época, me mostrou a igreja. Conversei, fiquei na porta, cumprimentei as pessoas. E uma pessoa me chamou a atenção. Gaspar. Um homem forte, alto, e que o pastor me apresentou. Isso aqui, o Gaspar está conosco há mais de ano, só que não tomou a decisão. E aquilo ficou gravado. Quando eu fiz o apelo, um apelo diferente, porque tinha várias pessoas que estavam lá visitando a igreja, eu fiz o apelo e o Gaspar não veio. Eu fui lá, falei, Gaspar, vem. Peguei ele, puxei. Trouxe aqui frente. E perguntei para ele, o que te faz você não aceitar? Ele, não sei. Você aceita ser batizado? Ele já tinha feito os estudos, tudo pronto, aceita. 15 dias depois, o pastor Leonardo, que foi dessa igreja, o batizou. 15 dias depois ele morreu. E é por isso que eu falo, eu insisto, quando vocês saírem da porta da igreja, convidem qualquer pessoa que o coração tocar, porque nós não sabemos se essa vai ser a última oportunidade de ele conhecer Jesus antes de, infelizmente, ele morrer. Eu não sei se vou estar aqui amanhã, só pela graça de Deus. Nós não sabemos o segundo à frente da nossa vida. E é por isso que é breve pregar esse evangelho, breve convidar pessoas. A minha mãe pode estar fora do reino dos céus, a minha irmã pode estar fora do reino dos céus, o meu amigo querido pode estar fora das portas dos céus, porque eu prevariquei, eu não fiz aquilo que tinha que fazer, que está escrito que eu preciso fazer. E essas palavras não são do Ricardo. O Ricardo, ele é um servo, é um pecador, mas eu estou parafraseando o que a Bíblia Sagrada nos diz, porque o maior milagre que existe numa pregação é a palavra perfeita vir para esse servo imperfeito, que fala palavras imperfeitas, e vocês entendem a mensagem divina que chega no ouvido de vocês, um milagre fantástico da pregação do Evangelho. Amanhã eu quero ter uma surpresa de festa no céu, e vocês vão ver a festa no céu pelo brilho dos olhos das pessoas que vão conhecer a palavra de Jesus. Oremos. Querido e bom Deus, nesse momento estamos clamando para que o seu Espírito Santo, ele venha e nos impulsione a pregar essa palavra, e nos impulsione a trazer almas para conhecer mais o seu Filho Jesus. Abençoe essa igreja, abençoe todos os membros dessa igreja, dê uma porção dobrada do Santo Espírito àqueles que estão aqui à frente, que vão levar essa sua mensagem, para que possamos juntos aguardar a vinda de seu Filho Jesus. Nos dê um sábado maravilhoso, nos dê ânimo e determinação para pregar essa palavra. Tudo isso pedimos por Jesus. Amém. Hoje aqui